Olá, estudante do 9º ano, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Você está animado? Não? Pois se anime. Vamos trabalhar um pouco de geometria hoje. E geometria é fantástico. É só você levantar os seus olhinhos e olhar em volta. A geometria está presente em todas as coisas que os seus olhos alcançarem. Nas construções, nas formas, tanto na natureza quanto as feitas pelo homem. Viu como é interessante? Vamos estudar um pouquinho elas? Vamos? Então, o que nós trabalharemos hoje? Posição relativa entre as retas, ok? Vamos lá aprender um pouquinho sobre isso? Objetivo: reconhecer as retas, segmentos de retas e semi-retas. Professor, o que é tudo isso? Respira que a gente já chega lá. E a posição relativa entre duas retas no plano, ok? Vamos começar então do começo? Então, o elemento mais primitivo da geometria é o ponto. Por que ele é primitivo? Porque ele não tem definição. Um ponto é um ponto. Como que você pode enxergar ele, entender ele? Ele é a interseção, por exemplo, entre duas retas. Você tem aquele ponto. Ele é chamado de adimensional. Ele não tem tamanho, não tem comprimento, largura, espessura. Ele é adimensional, ok? Então, aqui nós temos também exemplos de alguns pontos. Como que a gente representa? Põe um pontinho e uma letra maiúscula, tá bom? Nós temos alguns dentro de um plano alfa, desenhado aqui, e temos outros fora desse plano, que é o ponto A, F e o ponto G, ok? Ponto, então, ideia intuitiva, a ideia mais primitiva da geometria. Visto o ponto, vamos para a reta. O que é a reta? Ai, professora, a reta é uma reta. As retas são definidas como um conjunto de pontos. É um monte de ponto, um alinhadinho, um atrás do outro. São linhas que não fazem curvas, tá bom? São ilimitadas e infinitas. Então, uma reta não tem fim. Desse modo, as retas possuem infinitos pontos e nenhum espaço entre eles. É um extremamente grudado com o outro. Isso é uma reta. Difícil? Tranquilo, né? As retas normalmente são representadas por uma linha finita, né? Nós desenhamos um pedacinho lá. Por quê? Não tem como desenhá-la infinita. Então, a gente representa no papel um pedaço. E ele pode ou não ter as setinhas nas extremidades para indicar a direção, ok? Mas é uma reta e temos que lembrar que ela é infinita, tá bom? Vamos para um quiz já? Vamos? Vamos ver como é que você está prestando atenção aí. A pergunta é a seguinte: quantas retas é possível traçar através de um ponto? O que você acha? Uma, duas, nenhuma ou infinitas? Pensa aí um pouquinho, eu já volto. E daí? Qual é a resposta? O que você pensou aí? A, B, C ou D? Por um ponto é possível traçar uma reta, duas, nenhuma ou infinitas? O que você acha? O que você respondeu?
Se você respondeu infinitas, você está extremamente correto e afiado já na geometria. Muito bem. Olha aqui, ó. Por um ponto, o ponto A ali desenhado, eu posso passar infinitas retas, ok? E não apenas no plano, porque o ponto A ele está solto aqui, ó. Solto no espaço. Então eu posso passar infinitas retas e com várias inclinações, certo? Passando por esse ponto. Infinitas, ok? Mas tem um pequeno detalhe. Estamos falando de um ponto. E se falarmos de 2 pontos? Olha aqui, ó. 2 pontos, o ponto A e B. Quantas retas nós conseguimos passar pelos 2 pontos A e B? Apenas uma. Então, olha que legal. Por um ponto, nós passamos infinitas retas. Mas por 2, apenas uma. E essa é a propriedade da reta. Dados 2 pontos, existe apenas uma única reta que passa por eles. Ok? Vamos usar isso bastante lá para frente. Segmentos de reta. O que será um segmento de reta? Gente, segmento, usa a palavra lá do português. É um pedaço, ok? Então, olha lá. Um segmento de reta é uma parte da reta que possui início e fim, ou seja, 2 pontos, que podem ser A e B, como no exemplo aqui, onde A é a origem e B é o final desse segmento, ok? Então, o segmento é um pedaço. Você pega a reta que é infinita e tira um pedacinho. Se você tirar um pedaço, ela vai ter um começo e vai ter um fim, ok? O começo é um ponto, porque a reta é formada por pontos. E o final também é um ponto. Então, são letras maiúsculas. A e B, P e Q, M e N. Tanto faz a letra que você quiser usar, ok? Isso é um segmento de reta, um pedacinho da reta. Retas paralelas, o que são? Vamos trabalhar um pouquinho. São basicamente retas que não apresentam um ponto em comum. Como assim, professora? Em outras palavras, são 2 retas que nunca se encontram, nunca. Mas que necessariamente elas têm o mesmo sentido. Elas caminham juntas, mas elas nunca se encontram. Olha aqui, ó. Uma reta aqui, outra aqui. Vai embora e vai embora para o infinito. Elas nunca se encontram, mas elas sempre caminham na mesma direção, certo? Então, retas paralelas é um conceito bem importante. Por exemplo, nas construções, nós temos que ter o chão paralelo ao teto, senão a construção fica torta, certo? As cerâmicas no chão, se você olhar a linha da cerâmica, ela tem que ser paralela, senão vai ficar torta e daí dá um monte de problema. Exercício 1 para você. Presta atenção agora, vamos fixar a ideia. Ó, a seguir, a figura representa uma cadeira. Bem linda essa cadeira, né? Não, não é linda, né? Mas é o que nós temos para agora. Onde o assento é um paralelogramo. Lembram? Um paralelogramo nada mais é do que um retângulo que entortou um pouquinho. Paralelogramo. Perpendicular ao encosto. Perpendicular significa que forma um ângulo de 90 graus, ok? Então, nós temos esse desenho aqui, ó. Os pontos A e B, C e D lá no encosto, E e F aqui na ponta do assento. E daí, G, H, I e J nos pontos finais, que seriam os pés da cadeira, ok? E a pergunta é a seguinte. A partir dos pontos dados, quais afirmações estão corretas? Então, eles querem saber, C e D, E e F são paralelos? B e D, F e G pertencem a retas paralelas? AC e CD são paralelos? E AB e EI são paralelos? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar no desenho, você vai olhar e você vai anotar todos os segmentos que são paralelos. E depois nós vamos verificar qual opção está correta, ok? Então, olha ali, ó, tá aqui a cadeira. Marca os segmentos que são paralelos para a gente poder analisar de um por um, tá bom? Eu vou dar um tempo para você e a gente já volta.
Daí, conseguiu analisar? Ah, é tranquilo, né, gente? Os segmentos de reta pertencem a retas que são paralelas ou não, ok? Então, é isso que nós vamos estar analisando. Vamos lá, então, para o primeiro. Lá, ó, CD e EF são paralelos? Então, tá aqui o desenho, ó. O CD tá aqui. Então, é esse segmento que pertence a essa reta infinita. E EF está aqui no acento também. Então, que também pertence a essa reta infinita. São paralelos? São. Caminham na mesma direção e nunca se encontram. Marcou paralelos? Muito bem. O segundo. BD e FG pertencem a retas paralelas. BD está aqui, ó, no encosto, ok? Então, pertence a essa reta aqui, vertical. E o FJ? O FJ está aqui no pé, ó. Ele está mais abaixo o segmento, mas ele pertence a essa reta aqui, ó, que caminha na mesma direção da outra. Então, elas são paralelas, beleza? Próximo. AC e CD. Então, AC está aqui esse segmento. CD está aqui, ó. Eles estão grudadinhos, ó. A interseção é o ponto C. Retas paralelas nunca se encontram, lembra? Então, esse não são paralelas. E o último, AB, que está lá em cima, aquele segmento de reta que pertence a essa reta infinita. E EI está aqui, ó. Elas estão em direções opostas. Você pode falar para mim, professora, mas elas não se encontram, porque uma está lá atrás, no encosto, e a outra está no pé da cadeira, verticalmente lá na frente. Concordo com você, muito bem, elas não se encontram, mas elas não caminham na mesma direção, ok? Essas duas coisas têm que acontecer juntas, beleza? Explicado? Semi-reta, mais uma definição, né? Temos a reta, o segmento de reta e a semi-reta. Lembra do português, o que é semi? Semi é prefixo para metade. Como assim metade? Significa que a reta é infinita. Então, a semi-reta ela vai ter ou um ponto inicial e vai embora para o infinito, ou ela vem do infinito e termina em um ponto, ok? É como se eu pegasse a reta e dividisse ela em algum lugar, na metade. Não é metade porque é infinita, né? Mas a gente divide ela em algum ponto. Então, olha aqui, ó. É uma reta que tem início, marcado por um ponto, mas não tem fim. Ou seja, uma linha que representa somente uma direção em um sentido, partindo de um ponto de origem. Então, eu tenho a reta AB aqui, ó, tem os pontos A e B e infinita para os dois lados, é uma reta. Semi-reta, começa no A, passa pelo B e vai embora. Então, é metade de uma reta. E temos essa outra semi-reta BA, ó, começa no B, passa pelo A e vai embora para o infinito, mas aqui no sentido oposto. Também é uma semi-reta, ok? Entendido? E retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se encontram, elas se interceptam em um ponto, certo? Ó, dispostas no mesmo plano, quando as duas retas se encontram num ponto comum. O ponto pertence a ambas as retas, então elas são chamadas de concorrentes, ok? E tem um caso bem particular e especial de retas concorrentes, que elas não se encontram de qualquer jeito. Elas se encontram formando um ângulo reto. Isso é bem importante, né? Essa estrutura aqui, ó, ângulo reto, uma reta e outra. É muito utilizado, né? Nas construções, em aparelhos, em utensílios. Então, aqui, elas são retas concorrentes, mas mais do que isso, elas são chamadas de perpendiculares, porque o encontro delas é formado um ângulo reto, 90 graus, ok? Lembram disso? Muito bem. Então, vamos lá. Retas concorrentes, então, nós temos que o ângulo é reto. Beleza, vimos isso. Exercício 2. O que nós temos para você? Temos o caminho de uma formiga. Presta atenção aqui nessa formiga. Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, seguindo um trajeto especial. Então, a gente tem o desenho desse prisma aqui. Vamos ver qual foi o caminho seguido por essa formiga, ó. Ela partiu do vértice G, lá em cima, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC, para em seguida caminhar toda a diagonal da face ADGC e finalmente completou o seu passeio percorrendo a aresta oposta a CG. A formiga chegou em qual vértice? Não vou falar nada, eu vou dar um tempo para você pensar e a gente já volta.
E daí? Entendeu o caminho dessa formiga maluca? Vamos ver onde que ela parou? Vamos acompanhar então o que diz o exercício. Ela saiu do ponto G. O ponto G está aqui, ó. E percorreu toda a aresta perpendicular à base. Esta aresta é perpendicular à base, ao chão, forma 90 graus. Então ela fez este caminho aqui, chegou no ponto C, ok? E depois, para em seguida caminhar toda a diagonal de uma face. O que é diagonal? É aquela linha que une dois vértices não consecutivos, dois vértices que não estão grudados. Então, no caso de um retângulo, porque a face aqui é retangular, está ligando o ponto C ao vértice oposto, ao D. Então, saiu do G, caminhou até o C e foi parar no D. Esse caminho que você fez? Muito bem. Mas falta mais um pedaço ainda, né? Completou o seu passeio percorrendo a aresta oposta a CG, ok? Então, nós temos essa aresta aqui, ó, do D, foi parar no ponto E, no vértice E. Então, ela saiu do ponto G e foi parar aonde? No ponto E, ok? Então, qual é a resposta certa? O vértice E foi onde ela parou, ok? Saiu lá do ponto G, caminhou e foi parar no vértice E. Ai, professora, é meio complicado. É só você prestar atenção nas palavras. Pega a palavra, liga ao desenho. Pega a palavra, liga ao desenho, ok? O que nós vimos nesta aula? Retas paralelas que caminham juntas, mas não se encontram. Retas concorrentes que se encontram, ok, num ponto. E as perpendiculares, que são especiais. Elas se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, olha a reta infinita. Segmento de reta é um pedaço da reta que a gente tira, tá bom? Daí a gente consegue medir, consegue fazer um monte de coisa com esse segmento de reta. E a semirreta, que ela tem um começo, mas não tem um fim, ok? Essa parte aqui, ela resume tudo. Eu vou dar um tempinho para você copiar e a gente já volta para finalizar. Muito bem, grava essa tela aí e nós vamos ter vários conceitos bem importantes gravados na nossa memória, ok? Nos vemos na próxima aula. Até mais!